Enfim, o grande final de The Last of Us chegou, mas será que ele foi tão grande assim? E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e aqui no canal tem vídeos semanalmente sobre filmes, séries e HQs, cara. E a minha pergunta é justamente essa: será que o grande final de The Last of Us foi realmente grande, ou a gente tá ali embalado com o hype de todos os episódios da série pra assistir esse final e acabou achando ele uma coisa maior do que ele é? Exatamente isso que a gente vai discutir ao longo desse vídeo, cara. Então fica aí até o final. Sem dúvidas, uma das melhores coisas da série é a jornada dos protagonistas, cara, do Joel e da Ellie, eles enfrentando vários desafios ao longo do caminho deles ali, como os próprios infectados que tem de monte na série, os caçadores, a facção ali dos canibais, que são o grande último desafio, penúltimo grande último desafio no caso deles, e até as perdas pessoais dos personagens, cara, porque ao longo dessa jornada deles, desde o episódio 1 até o último episódio que estreou, eles tiveram muitas perdas, umas mais pessoais que as outras, mas de fato foram grandes perdas, cara, e querendo ou não, isso influencia muito ao rumo da história. E pra mim, cara, um dos pontos mais fortes da série é a imersão que ela consegue fazer com o público, porque em poucas horas ali que a gente tá assistindo aquilo, a gente já se sente totalmente dentro daquele universo. Eles conseguem construir muita coisa, eles deixam algumas coisas um pouco mais escondidas, um pouco mais entre linhas ali, mas a gente consegue captar, querendo ou não, e a gente começa a entender muito mais daquele universo assistindo aos episódios. Então acaba que a gente se sente parte da história quando a gente começa a entender algumas coisas que eles fizeram ali na série, que acaba sendo o rumo final dos episódios da série. Mas falando sobre o último episódio da série, cara, ele já começa com a cena da mãe da Ellie fugindo do infectado ali, momentos antes do nascimento da própria Ellie. Então a gente vê que a mãe dela acaba sendo mordida pelo infectado, e isso a gente tem a explicação do porquê a Ellie é imune ao fungo Cordyceps e as outras pessoas não. É uma mistura de questão científica com pura sorte, cara, porque você já vai entender. Eu vou resumir meio por cima porque eu tô planejando fazer um vídeo próprio para explicar o porquê a Ellie é imune ao fungo Cordyceps, um pouco mais explicado para você entender o porquê nos mínimos detalhes. Mas resumindo basicamente, cara, a gente vê que a mãe da Ellie é infectada, ela é mordida, só que momentos, segundos depois, cara, a Ellie já nasce, então ela tem uma mínima quantidade do fungo Cordyceps já no sistema dela. Então posteriormente, quando ela é mordida, o fungo que entra nela naquele momento entende que ela já está infectada, então ele não causa nada nela, ele não se desenvolve porque ele já pensa que ela está infectada. Então por isso que eu digo que é uma questão científica e muita sorte mesmo. E depois dessa introdução brilhante, cara, um dos negócios também que eu gosto muito da série é essa questão que eles amplificam a história que a gente tem no jogo. Então mostra o porquê a Ellie é imune, mostra a origem do fungo Cordyceps, como ele se originou lá na Indonésia, lá em Jakarta. Então esses é um dos incrementos que a série tem ali, é um dos acréscimos que mais me ganhou, porque de fato deixa a história com uma base mais rica e faz a gente entender muito mais daquele universo. Então depois disso a gente tem ali uma passagem bem grande de tempo entre o episódio 8 e o 9, já que o Joel ele já parece estar muito mais recuperado do que ele estava ali no final, já que ele tinha sofrido aquele ferimento na barriga e ele já está de volta ativa ali, procurando a cidade que estão os vagalumes junto com a Ellie, para ela meio que virar uma cobaia para eles tentarem criar uma cura pro fungo Cordyceps. No momento que eles chegam na cidade, cara, eles têm ali alguns diálogos muito bem construídos, por sinal. A gente vê que o Joel ele já criou sentimentos para Ellie, ele já enxerga ela como uma filha praticamente, e eles são capturados pelos vagalumes que estavam ali só de olho neles, cara, esperando um momento ali certo para dar o bote, e eles conseguem capturar ambos. E a Ellie é levada ali pra fazer a cirurgia sem conversar nada com o Joel. E o Joel meio que desacorda, e no momento que ele acorda ele já tá ali no hospital. Ele se depara com a Marlene, aquela mesma que a gente viu lá no começo da série. E eles conversam ali e tal. A Marlene acaba percebendo que o Joel não quer que a Ellie faça essa cirurgia, porque ele percebe que o único jeito dela fazer essa extração da medula óssea dela, se eu não me engano, que é o que faz ser a cura, fazendo com que ela morra no final. Então ele não quer, ele prefere sacrificar a cura do Cordyceps, que é o que abala todo mundo, do que perder a Ellie, que é meio que uma nova filha para ele. Então isso é um negócio bem emblemático, cara. É um tema que faz sentido, porque é aquela jornada do herói, cara. Você prefere fazer o bem a todos ou fazer o bem à pessoa que você ama. Então é uma questão bem complicada
e mais pra frente a gente entende a decisão do Joel. E depois da Marlene perceber que o Joel não quer que ela faça, que a Ellie faça a cirurgia, ela meio que acaba expulsando ele e diz que se ele voltar lá, ela vai mandar matar ele. E o cara simplesmente não liga pra ameaça dela, cara, o Joel não tá nem aí. É mesmo? Foda-se! Ele volta, mata todo mundo, cara, todo mundo que aparece pela frente dele. Ele taca os aranha ali, cara, taca tiro na cabeça da pessoa, taca tiro pelas costas. O cara não tá nem aí, velho, ele quer salvar a vida da Ellie. Então ele procura ali loucamente pela Ellie ali no hospital e ele acaba encontrando ela já na sala de cirurgia, só que pela felicidade dele, ela ainda não tinha entrado na cirurgia, cara, ela só tava anestesiada. Ele não deixa nem o médico falar o que ele quer falar ali, cara, é igual foi no jogo pelo menos ele dá uma explicação ali e tal, ele conversa, chega a conversar um pouco com o Joel, mas ali na série ele só entra e tal, vê o médico pegando o bisturi e dá um tiro no cara, velho, não quer nem papo com ele e já salva a vida da Ellie, cara, tira ela dali daquele hospital. E quando a gente vê, eles já estão na estrada, só que a gente tem meio que um flashbackzinho ali, mostrando que o Joel, ele chegou a conversar com a Marlene ali no estacionamento do hospital. Eles meio que conversam sobre o futuro da Ellie, porque seria mais interessante ter a Ellie como uma cura, porque seria exatamente isso que ela faria. Ela concordaria em sacrificar para ser a cura, só que o Joel não quer nem saber, cara, ele atira na Marlene também. Como eu disse, ele não tá nem aí pra nada, ele mata todo mundo que aparecesse na frente dele. E comprova ainda mais o que eu disse no vídeo passado, cara. Depois que o Joel voltou ali daquele ferimento que ele teve, ele tá muito mais brutal. E no último diálogo da série, cara, a gente vê o Joel conversando com a Ellie ali sobre o que aconteceu anteriormente. A gente percebe que o Joel acaba mentindo pra Ellie pra tentar proteger ela, porque ele sabe muito bem que o que a Marlene disse estava completamente certo, cara. Se a Ellie soubesse que ela precisaria se sacrificar para ser a cura, ela faria isso com certeza. Mas não é isso que ele quer, cara. Ele acaba dizendo para ela que não fizeram a cirurgia porque eles já haviam tentado essa questão de cura com muitas outras pessoas e simplesmente não deu certo. Então por isso que eles acabaram não fazendo a cirurgia nela. Só que ele não conta que ele matou todo mundo que tava lá. Ele não quis saber de nada, ele não deixou ela fazer a cirurgia. Mas isso é coisa boba, né, cara? Você não precisa ficar entrando nesses detalhes que simplesmente não muda nada o rumo da história. E a gente sabe muito bem onde isso vai dar, cara. Ele meio que faz essa mentira, prometendo pra Ellie que de fato não teria como ela ser a cura, só que isso vai desencadear os eventos da segunda temporada, que vai adaptar ali o segundo jogo. Vai ter toda essa questão do Joel ter mentido pra Ellie, ela descobrindo e tal, descobrindo que na verdade ela poderia ter se sacrificado sim pra ser a cura e agora não tem mais jeito. Então vai ter esse peso a mais na relação entre os dois, que foi muito bem construída nessa primeira temporada. Sinceramente, cara, eu gostei muito da série. Pra mim é a melhor série desse ano até agora. A gente teve alguns lançamentos não tão grandes assim, então justifica The Last of Us ser a minha preferida, ser a melhor, na minha opinião, porque ela de fato é a maior produção que a gente teve até agora em quesito série, cara. A gente não teve um outro grande lançamento, mas ainda assim eu acredito que The Last of Us vai ser uma das maiores séries desse ano. E vai entrar aí pra história, cara, das melhores séries, junto com outras grandes que a gente tem, como por exemplo Game of Thrones, ou sei lá, Ruptura. Essas grandes, cara, Stranger Things, vocês estão ligados. Mas, como eu disse, cara, esse final da temporada me fez ter um sentimento de que talvez esse final não fosse tão grande assim, cara, não seja tão grande quanto quando você compara com o restante da série, com os eventos do restante da série, justamente por ser algo meio corrido, porque, cara, é meio estranho esse último episódio ser o menor de todos eles. Geralmente quando é o contrário, o último episódio acaba sendo o maior de todos para concluir de fato esse arco. Então eu sinto que ainda assim tem alguns problemas, mas cara, eu sinto decepcionar. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente falando sobre o episódio final de The Last of Us e porque eu achei que ele não fechou com chave de ouro essa série que é tão boa, cara. Eu vou explicar certinho, então você vai ficar curioso um pouquinho mais. Então justamente por isso que eu digo que você tem que se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Mas basicamente o vídeo foi esse, cara. Se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui agora, que é justamente sobre o episódio 8 de The Last of Us. E eu tenho certeza que você vai gostar muito do vídeo, cara. Recomendo que você passe lá. Até o próximo vídeo e falou!